Tudo começou no fim de semana em que fomos visitar a casa da minha irmã. Era uma casa antiga, cheia de cômodos empoeirados e móveis que pareciam ter saído de outra época. Clara, minha filha de 5 anos, adorava explorar cada canto enquanto eu conversava com minha irmã na sala. Foi durante uma dessas explorações que ela encontrou a boneca. Clara apareceu na sala segurando a boneca com os olhos brilhando de entusiasmo. Mamãe, olha o que eu achei. Ela é minha agora, né? Perguntou, abraçando o brinquedo contra o peito. Olhei para a boneca e senti um arrepio estranho. Era uma boneca de porcelana, mas estava longe de ser bonita. O rosto tinha um tom pálido e desgastado, e o mais perturbador, ela era completamente careca, sem nenhum fio de cabelo. Os olhos, em vez de serem azuis ou castanhos como o normal, eram negros e brilhantes, como se estivessem vivos. Ah, Clara, você encontrou isso no sótão? Perguntou minha irmã, franzindo a testa. Essa boneca deve estar lá há décadas. Pode ficar com ela se quiser. Eu nunca gostei dela mesmo. Pensei em dizer não, mas Clara já estava encantada. Ela é perfeita, mamãe. O nome dela é Lúcia, anunciou, como se a boneca tivesse se apresentado para ela. Relutante, deixei Clara levar a boneca para casa. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Clara brincava com Lúcia como fazia com qualquer outro brinquedo. Mas, à noite, quando ia guardar os brinquedos, sentia que algo na boneca era diferente. Sempre que a deixava em um lugar, tinha a sensação de que ela estava em uma posição levemente diferente. Quando voltava a ponto na terceira noite, enquanto Clara dormia, ouvi um barulho vindo do quarto dela. Subi devagar e, quando abri a porta, senti um arrepio. Lúcia não estava na cama com Clara. Em vez disso, estava sentada no chão, virada para a porta, com os olhos pretos fixos em mim. Pensei que Clara poderia ter derrubado a boneca antes de dormir, então a peguei e a coloquei de volta na cama. Mas, na manhã seguinte, Clara perguntou algo que me deixou sem palavras. Mamãe, por que você sentou a Lúcia no chão ontem à noite? Ela disse que estava com medo de ficar sozinha. A resposta de Clara me deixou inquieta, mas tentei não dar importância. Crianças têm imaginação fértil, não é? Mas, à medida que os dias passavam, coisas mais estranhas começaram a acontecer. Um dia, enquanto eu estava na cozinha preparando o jantar, Clara apareceu na porta com os olhos arregalados, segurando a boneca. Lúcia está brava comigo, disse ela, com a voz baixa e hesitante. Eu ri nervosa e perguntei por que ela achava isso. Ela disse que eu não devia deixá-la sozinha no quarto. Senti um frio subir pela minha espinha. Falei que era impossível, que bonecas não falavam, mas Clara insistiu. Ela disse que tinha ouvido claramente a boneca sussurrar seu nome. Tentei racionalizar. Talvez fosse apenas um sonho ou alguma fantasia infantil, mas a expressão no rosto de Clara era séria demais para uma criança inventar. Naquela noite, fiquei pensando em tudo isso enquanto colocava minha filha para dormir. Antes de sair do quarto, peguei a boneca e a coloquei no alto do armário, fora do alcance de Clara. Mais tarde, já de madrugada, fui acordada por um barulho estranho. Era um som baixo, mas constante, como se alguém estivesse arranhando o chão. Levantei devagar, com o coração acelerado, e fui seguindo o som até o quarto de Clara. Quando abri a porta, meu sangue gelou. A boneca, que eu tinha colocado no alto do armário, estava sentada no meio do quarto, de costas para a cama. Os braços estavam estendidos, como se estivessem apontando para Clara, que dormia profundamente. Dessa vez, não consegui encontrar uma explicação. Peguei a boneca e a levei para o quarto de hóspedes, onde a tranquei dentro de uma caixa. Voltei para minha cama tentando esquecer, mas sabia que alguma coisa estava errada. Muito errada. Acordei no dia seguinte com a sensação de que algo estava me observando. A luz do sol entrava pelas frestas da janela, e tudo parecia normal, mas a lembrança da boneca no meio do quarto de Clara ainda estava fresca na minha mente. Levantei devagar, fui até o quarto de hóspedes e abri a porta. Lá estava a caixa, no mesmo lugar onde eu a tinha deixado. Suspirei de alívio, pensando que talvez tudo aquilo fosse apenas fruto da minha imaginação. Mas, quando abri a caixa para confirmar, senti meu coração parar por um segundo. A boneca estava lá, mas a posição era diferente. Antes, eu a tinha colocado deitada, mas agora ela estava sentada, com a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse me encarando. Fechei a caixa rapidamente, com um arrepio subindo pela espinha. Peguei o celular e liguei para minha irmã, tentando entender de onde ela tinha tirado aquele brinquedo. Comprei numa feira de antiguidades, como eu disse, respondeu ela, sem perceber meu tom de pânico. Mas a vendedora foi meio estranha. Disse que a boneca tinha uma história trágica, mas eu achei que era só papo para vender mais caro.
Por quê? Algum problema com ela? Não quis explicar o que estava acontecendo. Apenas inventei uma desculpa qualquer e desliguei. Naquela noite, decidi dormir no quarto de Clara. Algo em mim dizia que precisava ficar por perto. Deixei a boneca trancada no quarto de hóspedes e tentei descansar, mas o sono não veio fácil. De madrugada, fui acordada de novo por um som, mas desta vez era diferente. Era um som de passos leves, quase imperceptíveis, vindo do corredor. Olhei para a porta do quarto, que estava entreaberta, e senti meu coração disparar. Uma sombra pequena passou rapidamente pelo vão da porta, como se alguém tivesse corrido pelo corredor. Levantei devagar, com as pernas tremendo, e fui até o corredor. Estava vazio, mas a porta do quarto de hóspedes estava escancarada. A caixa onde eu tinha trancado a boneca estava no chão, vazia. Olhei para todos os lados, mas não vi nada, até que uma risada baixa, quase um sussurro, ecoou pelo corredor. A risada baixa e assustadora parecia ecoar pelo corredor, mas não vinha de lugar nenhum específico. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia sair do peito. Olhei para o quarto de hóspedes novamente, mas ele estava vazio, exceto pela caixa aberta no chão. A boneca tinha desaparecido. Isso não é possível, sussurrei para mim mesma, tentando manter a calma. Voltei correndo para o quarto de Clara e tranquei a porta. Ela ainda dormia, alheia ao que estava acontecendo. Peguei uma cadeira e a coloquei contra a porta, como se isso fosse impedir seja lá o que estivesse acontecendo. Passei o resto da noite em claro, com os olhos fixos na porta, ouvindo cada pequeno ruído. Não sabia se era paranoia ou se realmente havia sons de passos pelo corredor, mas, a cada barulho, eu apertava mais forte a borda da cadeira onde estava sentada. Quando o sol finalmente nasceu, senti um alívio momentâneo. O dia parecia mais seguro, mais real. Decidi agir. Peguei a boneca assim que a encontrei e estava sentada na mesa da sala, como se alguém a tivesse colocado ali. Só de olhar para ela, senti um frio na espinha. Peguei um saco de lixo, coloquei a boneca dentro e levei direto para fora. Não quis nem jogá-la no lixo de casa. Dirigi até um terreno baldio na cidade vizinha e a deixei lá, escondida no meio de entulhos. Voltei para casa tentando me convencer de que tudo tinha acabado, que agora as coisas iam voltar ao normal. Por um tempo, parecia que tinha dado certo. Clara perguntou por Lúcia, mas eu disse que a boneca tinha estragado e que íamos comprar outra. Ela aceitou a explicação, embora parecesse desapontada. Mas, naquela mesma noite, o pesadelo voltou. Acordei de madrugada com Clara chorando no quarto. Corri para ver o que tinha acontecido e, quando entrei, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. A boneca estava lá, sentada na cama ao lado dela. A visão da boneca sentada ao lado de Clara me deixou paralisada. Ela estava exatamente como antes, os olhos brilhantes, o cabelo perfeito e o vestido de renda, mas agora parecia diferente. Era como se ela estivesse esperando por mim. Clara chorava baixinho, apontando para a boneca. Ela está brava, mamãe, e disse que você não devia tê-la deixado sozinha, sussurrou. Peguei Clara nos braços sem dizer uma palavra e saí do quarto. O corredor parecia mais escuro do que deveria, como se a própria casa estivesse se fechando ao nosso redor. Levei minha filha para o meu quarto e tranquei a porta. Fique aqui, Clara, e não saia por nada, entendeu? Falei, tentando esconder o pavor na minha voz. Ela assentiu, ainda soluçando. Voltei ao quarto dela com uma coragem que eu não sabia de onde estava vindo. A boneca continuava lá, na mesma posição, mas agora os olhos pareciam ainda mais vivos, quase como se estivessem me desafiando. Peguei um cobertor, joguei sobre ela e a levei direto para o quintal. Peguei uma caixa de fósforos e coloquei fogo naquele pedaço de terror. As chamas começaram a consumir o tecido, mas, mesmo enquanto queimava, eu podia jurar que ouvi um riso baixo vindo da boneca. Era um som fraco, mas real, e me fez recuar alguns passos enquanto observava as chamas transformarem a boneca em cinzas. Voltei para dentro de casa sentindo uma mistura de alívio e medo. Expliquei a Clara que Lúcia tinha ido embora para sempre e que agora estávamos seguras. Passei o dia tentando esquecer, mas, à noite, as coisas pioraram. O quarto de Clara estava gelado, mesmo com todas as janelas fechadas, e uma sensação de que algo me observava não me deixava em paz. Por volta da meia-noite, ouvi um barulho vindo do quintal. Quando olhei pela janela, vi algo impossível. As cinzas da boneca estavam espalhadas no chão, formando o contorno do corpo dela, e, no meio, os olhos azuis brilhavam, intactos. Os olhos brilhando no meio das cinzas me paralisaram. Fiquei ali, olhando pela janela, incapaz de me mexer. Era como se aquilo me puxasse, me prendesse. Finalmente,
Consegui me afastar, mas o pânico tomou conta de mim. Peguei Clara nos braços e a levei para o carro. Não sabia para onde ir, só sabia que não podíamos ficar ali. Saí dirigindo pela estrada deserta, tentando pensar no que fazer. Clara me olhava, confusa e assustada. Mamãe, por que a gente está saindo de casa? Lúcia ainda está brava? Eu não tinha resposta. Apenas disse que íamos ficar em um lugar seguro. Parei em frente à igreja da cidade, um prédio simples, mas que sempre me transmitiu uma sensação de paz. Toquei a campainha e esperei, com Clara agarrada a mim. Depois de alguns minutos, o padre apareceu. Ele parecia cansado, mas, ao olhar para nós, algo no rosto dele mudou. Entre, disse, com a voz firme. Expliquei tudo o que estava acontecendo. Cada detalhe, desde que a boneca chegou até o que vi no quintal naquela noite. O padre ouviu com atenção, sem me interromper. Quando terminei, ele suspirou e pegou um crucifixo e um frasco de água benta. Isso é mais sério do que parece, disse ele. A boneca não era apenas um objeto. Ela carregava algo, e algo que agora está preso a vocês, ou à casa. Ele insistiu para que voltássemos juntos à casa para lidar com aquilo. A ideia de voltar me dava arrepios, mas eu sabia que não tinha escolha. O padre, com um olhar determinado, levou Clara e eu até lá. Quando entramos, o ar estava mais pesado, quase sufocante. Clara começou a chorar de novo, apontando para o quintal. Ela está lá, mamãe, e está esperando. O padre pediu que eu e Clara ficássemos dentro da sala enquanto ele ia para o quintal. Ele começou a rezar alto, entoando palavras em latim. Por alguns minutos, tudo parecia normal, até que a casa começou a tremer. Era como se algo estivesse resistindo, lutando contra as palavras dele. A casa parecia viva, tremendo com uma força que vinha de todos os lados. Clara se encolheu nos meus braços, chorando baixinho, enquanto ouvíamos o padre do lado de fora, rezando com uma voz forte e inabalável. O som das palavras em latim parecia reverberar nas paredes, mas, junto disso, ouvi algo que me deixou em pânico, a risada da boneca. Não era mais baixa e distante como antes. Agora, parecia encher o ambiente, como se ela estivesse em todos os cantos da casa ao mesmo tempo. Olhei pela janela que dava para o quintal e vi o padre em pé, com o crucifixo erguido e o frasco de água benta na outra mão. Ele borrifava o líquido em direção ao contorno de cinzas no chão, mas, em vez de desaparecer, aquilo parecia ganhar forma. As cinzas começaram a se levantar, como se fossem moldadas pelo vento, até formarem novamente a silhueta da boneca. Os olhos, que ainda brilhavam, agora estavam fixos no padre. De repente, ouvi um estrondo vindo da cozinha. A porta que dava para o quintal foi escancarada com tanta força que quase saiu das dobradiças. O vento gelado invadiu a sala, apagando as luzes, e senti um arrepio correr pela minha espinha. O choro de Clara aumentou, e eu não sabia mais o que fazer. Mamãe, ela está aqui. Ela quer entrar, gritou minha filha, apontando para a cozinha. Antes que eu pudesse reagir, o padre voltou correndo para dentro da casa, fechando a porta atrás de si. Ele estava suado e ofegante, mas não parecia assustado. Isso é mais forte do que eu pensava, disse ele, enquanto pegava um livro antigo da bolsa que havia trazido. Ela não quer ir embora porque está ligada a essa casa e a vocês. Ele começou a preparar um ritual, acendendo velas e desenhando símbolos no chão com giz. Fiquem juntos e não saiam do círculo, não importa o que aconteça, ordenou. Eu obedeci, agarrando Clara e sentando-me dentro do círculo. O padre retomou suas orações, e a casa começou a tremer de novo, dessa vez mais forte. As risadas ficaram mais altas, e objetos começaram a cair das prateleiras. Era como se tudo ao nosso redor estivesse tentando nos expulsar. A tremedeira na casa era tão forte que parecia que as paredes iam desabar. O padre continuava rezando, mas agora sua voz precisava competir com as risadas altas e estridentes que vinham de todos os cantos. As velas tremiam, quase apagando, e Clara chorava nos meus braços, escondendo o rosto no meu peito. Eu também queria chorar, mas precisava ser forte por ela. Não tinha ideia de como aquilo ia terminar, mas sabia que não podíamos sair do círculo. De repente, as risadas cessaram. A casa ficou em um silêncio que era quase pior do que o barulho. O padre parou por um momento, olhando ao redor, e foi nesse instante que tudo mudou. A temperatura despencou, e uma névoa fina começou a se espalhar pelo chão, cobrindo nossos pés. A boneca apareceu de repente no canto da sala, com os olhos brilhando mais intensos do que nunca. Ela não se movia, mas era como se o olhar dela nos atravessasse. O padre ergueu o crucifixo e começou a rezar ainda mais alto.
A boneca se inclinou levemente para a frente, e a risada voltou, mas dessa vez vinha diretamente dela. Você acha que pode me tirar daqui? Uma voz sussurrada saiu da boca da boneca. Era fina e ao mesmo tempo cheia de ódio. Clara gritou, e eu a abracei mais forte, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. A boneca começou a se mover, um passo de cada vez, como se algo invisível a estivesse guiando. O padre jogou água benta nela, e a reação foi imediata. A boneca gritou, um som tão agudo que parecia rasgar os ouvidos. A névoa ao nosso redor se agitava, como se estivesse viva, e os símbolos no chão começaram a brilhar levemente, parecendo conter aquela energia sombria. O padre virou para mim com urgência. Eu preciso que você repita as orações comigo. Ela está resistindo, mas juntos podemos forçá-la a sair. Com a voz trêmula, comecei a repetir as palavras em latim, enquanto a boneca se contorcia e emitia gritos que não eram deste mundo. Cada vez que falávamos o nome de Deus, ela recuava, mas o esforço era evidente. Repetia as orações junto com o padre, mesmo que minha voz tremesse tanto que mal conseguia pronunciar as palavras. Cada frase parecia deixar a boneca mais furiosa. Ela se contorcia, os braços se mexiam como se quisessem se libertar de algo, e os gritos dela ficaram ainda mais ensurdecedores. A névoa no chão começou a subir, cercando o círculo que o padre desenhou com giz, mas parecia incapaz de ultrapassá-lo. De repente, a boneca parou, ficou imóvel, os olhos brilhando intensamente, como dois faróis azuis. Vocês acham que podem me expulsar? Disse aquela mesma voz cheia de ódio, mas agora mais alta, quase ensurdecedora. O padre, com o crucifixo erguido, respondeu em latim com firmeza, aspergindo mais água benta na direção dela. Cada gota que caía sobre a boneca fazia um som de chiado, como se estivesse queimando. A boneca começou a rachar. Pequenas fissuras surgiram no rosto de porcelana, e dela começou a sair uma fumaça escura, como se algo estivesse sendo expulso de dentro. A fumaça tomou forma, erguendo-se sobre a boneca como uma figura grotesca, com braços longos e uma cabeça disforme. Clara gritou de novo, e eu a abracei mais forte, tentando protegê-la de algo que eu nem sabia como enfrentar. O padre continuou suas orações, agora com mais urgência, enquanto aquela figura de fumaça se contorcia e parecia lutar contra a luz que emanava do círculo. Era como se estivesse sendo sugada para algum lugar invisível. Vocês não podem me vencer, gritou a figura, mas a voz parecia mais fraca agora, como se estivesse sendo sufocada. De repente, houve um estrondo. A boneca explodiu em pedaços, espalhando cacos de porcelana por todo o chão. A figura de fumaça deu um último grito e foi sugada para dentro de um brilho intenso que desapareceu tão rápido quanto surgiu. O silêncio voltou à casa, mas ainda havia uma tensão no ar, como se algo estivesse se segurando. O padre caiu de joelhos, exausto, e eu me sentei no chão, segurando Clara, que ainda chorava. O silêncio na casa era tão pesado que quase dava para ouvir o som da nossa respiração ofegante. O padre ainda estava ajoelhado, segurando o crucifixo com força, enquanto eu abraçava Clara, tentando acalmá-la. Por um momento, pensei que tudo havia acabado, mas havia algo no ar que ainda me deixava inquieta. Uma sensação de que, mesmo com a boneca destruída, aquele lugar jamais seria o mesmo. O padre se levantou lentamente, parecia exausto, como se tivesse acabado de lutar por horas. Ele olhou ao redor, observando os pedaços da boneca espalhados pelo chão, e murmurou uma última oração antes de se virar para mim. Acabou, mas a energia que esteve aqui por tanto tempo pode ter deixado marcas. Essa casa não é mais segura para vocês, disse, com um olhar grave. Senti um arrepio, mas, no fundo, sabia que ele estava certo. Desde que aquela boneca havia chegado, minha casa nunca mais foi um lar. Decidi que não havia mais como ficar ali. Na manhã seguinte, arrumei nossas coisas. Clara ainda parecia assustada, mas estava aliviada de deixar aquele lugar. O padre prometeu que voltaria para fazer uma bênção na casa antes de ela ser colocada à venda, mas deixou claro que talvez nunca fosse possível apagar completamente a escuridão que havia se instalado ali. Nos mudamos para um apartamento pequeno, mas acolhedor. A primeira noite foi estranha, pois eu ainda esperava ouvir os barulhos ou sentir aquela presença sufocante, mas tudo estava calmo. Clara conseguiu dormir, e, pela primeira vez em semanas, eu também. Nunca contei a ninguém o que realmente aconteceu naquela casa. Deixei que ela fosse vendida sem mencionar nada. Só espero que quem for morar lá nunca precise passar pelo que passamos. Até hoje, tenho pesadelos com os olhos da boneca, mas quando acordo e vejo Clara dormindo tranquila, lembro que fiz o certo. Saímos daquela casa, e, com sorte, deixamos o mal para trás. Se você gosta de relatos de terror, inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder os próximos relatos assustadores.